Fala aí pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com, num videozinho de bastidores, tá? Hoje eu vim para contar uma curiosidadezinha para vocês, tá, gente? É uma mensagem que eu recebo recorrentemente, principalmente quando nós tínhamos a loja física lá em Itaquera. As pessoas entravam e falavam assim para mim na loja: olha, eu quero ser atendido por um orquidófilo, não por um vendedor, né? E aí por muito tempo eu não gosto muito de rótulo, tá? Mas vendedor é um rótulo que me cai bem, eu sou um vendedor. Sempre fui vendedor, embora algumas áreas da minha vida que eu já trabalhei como vendas eu não tive um bom desempenho, mas isso é um assunto para um outro vídeo, eu posso trazer isso para vocês. Hoje eu consigo entender o porquê que o meu desempenho não era tão interessante, tá? Mas vou deixar isso para outro vídeo. E aí eu fiquei pensando muito por que as pessoas têm esse não, você é vendedor, não quero ser atendido por você, né? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, buscar de qual é o problema de ser um vendedor, tá? E aí eu cheguei a uma conclusão, tá? Pessoal, as pessoas elas têm um pouco de receio em relação a vendedor, porque no geral, tá? Vendedores acabam carregando uma má reputação de querer fazer venda a qualquer custo, tá? Então, isso é uma coisa que acontece, tá? Quem aí nunca pensou, o cara é vendedor, cara, você vai chegar na loja, eu vou para comprar uma coisa, o cara vai me vender outra coisa. E no mundo das orquídeas não é diferente, rola um pouco desse preconceito, tá? E eu entendo hoje por quê, e a gente vai falar isso no vídeo de hoje, tá? Então, primeiramente, assim, sim, eu sou um vendedor, eu gosto muito de fazer o que eu faço, gosto muito de orquídeas, já trabalho com isso há muito tempo, mas eu me considero mais um vendedor do que um orquidófilo, porque eu passo boa parte do meu dia, muito mais parte do meu dia vendendo do que cultivando orquídeas, tá? Então, eu não posso chegar aqui e falar, eu sou um orquidófilo, não, eu sou um vendedor, que essa é a minha atividade profissional e tal. Enfim, gente, vamos contar uma historinha rápida. Lá na construção da estrada de ferro dos Estados Unidos, quando eles estavam construindo, isso lá em 1900 e bolinha, 1800 e bolinha, não sei nem a data, não decorei a data, tá? Mas foi quando os Estados Unidos estavam em desenvolvimento e estavam construindo as grandes estradas de ferro que foram muito importantes para o desenvolvimento do país. Vieram muitos imigrantes de fora, muitos imigrantes, tá? E nisso veio uma galera da China, veio um monte de trabalhador chinês, né, com a sua medicina chinesa, né, que era totalmente diferente da medicina nos países ocidentais, né, nos Estados Unidos, na Europa em geral. E esses trabalhadores, eles trouxeram um óleozinho que eles trouxeram da China, chamado óleo de cobra, tá? O pessoal mais antigo aí, né, eu já sou relativamente antigo, mas o pessoal que é um pouco mais antigo que eu aí pode de repente conhecer essa expressão, né? O cara é um vendedor de óleo de cobra, né? E aí é que é o X da questão. O que acontecia? Os trabalhadores tinham um trabalho muito pesado, as articulações, dores musculares, eles ficavam muito doloridos, né? E esse tal óleo de cobra que os chineses trouxeram da China era um óleo que eles tomavam e davam um alívio nessas dores de articulação, nessas dores musculares, tá? O que acontece? Como o pessoal viu que aquele óleo funcionava lá na época, pelo menos segundo os relatos, algumas pessoas começaram a tentar entender como é que era produzido aquele óleo e começaram a fabricar aquele óleo nos Estados Unidos para poder vender. Então surgiram os vendedores de óleo de cobra, né? Surgiram muitos, eles, como tinham muitos trabalhadores nas construções lá das estradas de ferro, então muita gente acabava ficando dolorido e com isso o pessoal começou a vender bastante óleo de cobra aí à torta e direita. Qual que é o X da questão? Lá nos Estados Unidos não existia o mesmo tipo de cobra do que tinha na China. Então, o óleo dos Estados Unidos não funcionava igual ao óleo chinês, tá? Qual que é a grande diferença? O óleo de cobra que os chineses trouxeram, ele era feito com uma cobra que era uma cobra d'água, que ela tinha uma alimentação praticamente 100% em peixes. Então a quantidade de ômega 3, ômega 6 que tinha nesse óleo de cobra feito com essa cobra chinesa que se alimentava de peixes era muito maior. Nos Estados Unidos eles acabaram começando a fazer esse óleo de cobra com cascavéis, que era o que eles tinham lá disponível nos Estados Unidos. Então começaram a criar cascavéis para todo lado. As pessoas criavam e vendiam cascavéis, criavam como se fosse, vamos supor, galinhas hoje, vai. Então a galera começou a criar um monte de cascavel. Em todas as casas o pessoal tinha lá criação de cascavel para produção de óleo de cobra, porque era muito procurado, porque ele já tinha
a sua eficácia comprovada. Porém, a cascavel não tem a mesma propriedade do que a cobra chinesa, né? E logo os caras começaram a vender para todo lado, vendendo óleo de cobra e tal, e começou rapidamente algumas pessoas a reclamar que o óleo de cobra não funcionava, tá? Então o que os vendedores estavam fazendo, na verdade? Eles não foram atrás de entender o que acontecia com o óleo de cobra chinês, começaram a revender óleos de cobras feitos lá da cascavel, né, da cobra americana, né? E a galera começou a reclamar muito que não funcionava, e comprava e não funcionava. E foi daí que começou a má fama do vendedor, né? Que na verdade ele não teve uma preocupação em estudar o que acontecia, por que aquele óleo funcionava ou por que ele não funcionava, e foi uma venda sem responsabilidade, né? E algumas pessoas acabaram vendendo esse óleo de cobra por inconsciência, né? Por falta de consciência ali, de conhecimento, digamos assim, porque não sabia que realmente era diferente. E algumas pessoas agiram de má fé mesmo, e aí começou a usar óleo de cobra para tudo. Eles prometiam curar qualquer coisa com o raio do óleo de cobra, tá? Então, passado um tempo, o pessoal começou a entender a diferença de um e de outro, que o americano era o falsificado, né? Que não funcionava. E aí nisso os vendedores de óleo de cobra acabaram ficando muito mal vistos nos Estados Unidos. E isso, como a nossa cultura aqui brasileira, ela vem muito dos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, uns 20, 30 anos, era normal essa expressão: o cara é um vendedor de óleo de cobra, né? Por conta dessa história aí, tá? Resumindo a história lá que aconteceu nos Estados Unidos, depois eles tiveram um grande problema de surto de serpentes lá, né? Porque quando foi se entender que a cascavel não tinha a mesma propriedade, já estava empesteado de cascavel para tudo quanto é lado, então eles tiveram um problema sério também de superpopulação de serpentes, tá? Então o que a gente aprende com essa história? O problema não é a venda em si, e sim a venda sem responsabilidade, tá? Então sim, eu sou um vendedor, só que assim, você tem que acabar entendendo que você, como vendedor, você precisa entender a realidade do seu cliente e jogar muito limpo, com muita transparência, tá? Então eu vou dar um exemplo. Se o cara tá me comprando uma orquídea, ele é de um lugar quente, ele me pergunta se aquela orquídea floresce em um lugar quente e ela de repente não floresce, o que é certo você fazer, por uma série de questões, é você ir explicar: olha, isso aí não vai dar certo. Ou o cara é iniciante e ele quer comprar uma orquídea, que a orquídea é de difícil cultivo, você vai e explica pro cara: cara, você é iniciante, você vai comprar essa planta, a chance dela morrer é alta, né? Pega uma mais fácil, depois, conforme você for pegando a manha, você vai para as mais complexas de cultivo, né? Então, eu acho que o jogar limpo é uma questão não só de ética, né, gente, moral, por fazer o que é certo, mas vamos falar aí na questão da venda em si. A longo prazo é muito vantajoso para todo mundo. Olha só, o cara compra uma coisa que ele vai saber cuidar, que vai bem no clima dele, ele vai ficar contente, tá? É uma pessoa que possivelmente vai te procurar depois de novo para querer comprar contigo de novo, porque deu certo a primeira vez, e assim vai virando um ciclo, né? Uma bola de neve, só que uma bola de neve pro lado bom, né? A pessoa vai indicar outra pessoa para trabalhar contigo, para comprar contigo e tal. E assim você vai montando o seu círculo de relacionamento ali, seus clientes, né, os seus parceiros, tá? Então basicamente é isso, né? É o que acabou acontecendo com a gente ao longo de todos esses anos. Eu tenho clientes às vezes que faz compra de 2, 3 vezes por semana, a pessoa tá comprando, né? A contraponto, se você faz uma venda errada, entrega um material que não vai ser legal pro cara, uma planta difícil, uma planta doente, tal, não sei o que, você vai ganhar uma vez aquele valor, a pessoa nunca mais vai te procurar. E que vantagem tem isso, né? Então é assim que a gente trabalha até hoje. A historinha ficou comprida, mas acho que dá para ilustrar um pouquinho de como funciona aí a parte de vendas aqui do site maisorquídeas.com. Então, me considero sim muito mais vendedor do que orquidófilo, mas é uma coisa que eu faço com paixão. Não sou vendedor por ocasião, né? Muita gente acaba trabalhando como vendas por... Como que eu posso dizer? Acabou perdendo emprego, acabou sem emprego, acabou vendendo alguma coisa por falta de opção, né? Tipo, a vida me levou a fazer isso, né? Vou vender, sei lá, boticário, jequiti, bolo de pote e tal, não sei o que. Não é o meu caso.
Eu e a Débora, a gente escolheu esse caminho, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Então sim, sou um vendedor de orquídeas, beleza? Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Se gostou, escreve aí embaixo. Se quiser mais material como esse, é só pedir. Que aí vira e mexe, eu tô no carro, me passam umas ideias malucas na cabeça. A gente pode chamar para bater papo nesse nosso canal secundário sobre orquídeas. Certinho, gente? Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.